Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Eliane da Sala Esther e hoje nós vamos fazer a revisão das nossas aulas da revista O Começo da Igreja. Antes, vamos fazer uma oração? Feche seus olhinhos, vamos começar. Santo Deus, Eterno Pai, te agradecemos por mais esse dia. Te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem feito uma obra nas nossas vidas, na vida das crianças, na vida das famílias, dos professores, de todos os envolvidos, Senhor, nesse ministério tão bonito, Senhor, que é de pregar a sua palavra, sermos mensageiros de ti, Pai. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Estou com saudade de vocês, crianças, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa aula de revisão e observem em cada aula que vai ter algumas dicas. São palavras que estão com cores especiais e que vocês vão utilizar no final dessa revisão, tá bom? Então, vamos começar? Aula 1. Jesus e os discípulos. Os discípulos ficaram tristes com a morte do seu mestre Jesus. Então, Jesus apareceu para eles várias vezes, porque ele tinha um plano especial para cada um deles. Ele disse que receberiam poder do Espírito Santo, que mudaria a vida deles para sempre. Eles testemunhariam de Jesus para muitas pessoas, e Jesus subiu aos céus. E 2 anjos apareceram e disseram que Jesus voltará. Aula 2. O Espírito Santo desceu. Nessa lição, nós falamos que na época da festa de Pentecostes, os discípulos de Jesus estavam reunidos e adoravam a Deus no templo em Jerusalém. Eles ouviram um barulho muito alto e viram algo como chamas de fogo ao redor deles. Eles começaram a falar em línguas, cada um uma língua. Ficaram cheios do Espírito Santo. Pedro falou de Jesus e de sua ressurreição. Naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas. Aula 3. Pedro e o aleijado. Nessa lição, nós estudamos que Pedro e João iam ao templo todos os dias. E certo dia, um homem aleijado estava sentado na entrada do templo para pedir esmolas. Ele pediu dinheiro a Pedro e a João. Pedro não tinha dinheiro, mas ofereceu algo melhor, a cura. Pedro falou para ele: em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Na mesma hora, ele foi curado. Ficou tão feliz, ele louvou a Deus, agradeceu pela cura, e Pedro falou de Jesus e de seus milagres. Muitas pessoas se tornaram cristãs. Aula 4. Com Deus não se brinca. A igreja de Jesus estava crescendo bastante, os cristãos eram unidos, uns ajudavam os outros, mas tinha pessoas também que não levavam Deus a sério. Então, tinha um casal que chamava Ananias e Safira. Eles tinham um terreno e venderam esse terreno e ficaram com uma parte do dinheiro. Eles disseram que haviam dado todo o dinheiro para os discípulos. Isso era mentira. Eles morreram por causa do pecado. Ninguém deve enganar a Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Aula 5. Fiel até a morte. A igreja estava crescendo bastante e os apóstolos precisavam de mais ajuda. Então Estevão foi escolhido para ser diácono e ajudar os apóstolos, porque ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Mas Estevão foi preso e com coragem ele falou de Deus e de seu filho Jesus para os líderes daquela época. Eles ficaram tão furiosos e resolveram matar Estevão. Jogaram pedras para matá-lo.
Então Estevão olhou para o céu e viu Jesus e a glória de Deus, e pediu para que perdoassem aqueles que estavam perseguindo ele. Ele foi fiel até a morte. Aula 6. Filipe e o africano. Filipe era um dos diáconos e falou do evangelho em Samaria. Aí um anjo apareceu para ele e falou para ele ir para o deserto. Filipe achou estranho. Para onde? Para quem ele ia pregar no deserto? Mas mesmo assim, ele obedeceu. E no caminho, passou por ele uma carruagem, e nela estava um etíope lendo um livro da Bíblia. Então, ele perguntou para o etíope se ele estava entendendo o que ele estava lendo. Aí, ele pediu para que ele explicasse, para que Filipe explicasse a palavra de Deus para ele. E foi isso que aconteceu. E o Filipe falou para o etíope que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, morreu pelos pecados de todos. Então, na mesma hora, o etíope recebeu a Jesus como seu Salvador. E então ele foi batizado. Aula 7. A salvação é para todos. Os judeus creram em Jesus e, obedecendo a Deus, Pedro falou da salvação para quem não era judeu, era gentil. Então ele foi para a casa de Cornélio, que era um comandante do exército. Ele gostava de ajudar os pobres. Pedro falou do amor de Jesus para ele e para todos que estavam na casa. Todos eles creram na mensagem e receberam o Espírito Santo e também foram batizados. Deus ama a todos, a salvação é para todos aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aula 8. Pedro na prisão. Nessa aula, nós lembramos que o rei Herodes queria matar os cristãos, eles estavam sendo perseguidos. Pedro foi preso e colocaram guardas para vigiar, para que ele não saísse da prisão. Então, as pessoas da igreja, quando souberam que Paulo estava preso, começaram a orar. Então Deus enviou um anjo na prisão para libertá-lo. E aí os guardas estavam dormindo e o anjo chegou. As correntes caíram e as portas se abriram. Pedro saiu da prisão, ficou livre. E aí nós percebemos que Deus respondeu à oração das pessoas para que libertasse Pedro. Então, nós também devemos crer que Deus ouve as nossas orações também. Você pode orar aí na sua casa, com fé, que Deus ouve sua oração. Aula 9. Paulo crê em Jesus. Nessa aula nós falamos de Saulo. Ele era um líder judeu, ele perseguia os cristãos. Então ele foi para Damasco para prender quem acreditava em Jesus. Chegando em Damasco, de repente, ele viu uma luz vinda do céu que brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Nossa, na hora ele ficou cego. E em Damasco, Ananias falou para ele de Jesus. Falou para ele das coisas que Jesus tinha feito, dos milagres, da vida de Jesus. E ele acreditou em Jesus. E na mesma hora foi batizado. Seu nome era Saulo e passou a ser chamado de Paulo. E o perseguidor tornou-se um cristão. Aula 10. Paulo, um missionário. Nessa aula, nós aprendemos que Paulo se tornou uma nova pessoa. Depois que ele aceitou a Jesus, ele começou a falar de Jesus. E aí,
os judeus não estavam entendendo o que estava acontecendo com Paulo, queriam matá-lo. Então os judeus começaram a perseguir. Aí os amigos de Paulo ajudaram ele a fugir de Damasco. Num cesto, vocês lembram do cesto? Que desceu com ele e ele saiu do lado de fora da muralha e conseguiu sair daquela cidade. Paulo foi para Antioquia e trabalhou com Barnabé na igreja. E aí o Espírito Santo revelou a Paulo e a Barnabé que eles deveriam ir a todo lugar pregar o Evangelho. Começou assim o trabalho missionário, onde eles teriam que viajar para falar de Jesus para as pessoas. Aula 11. A vendedora de roupas finas. Nessa aula, nós aprendemos que foi a segunda viagem missionária de Paulo e Silas. Eles foram para Macedônia. Na cidade de Filipos, eles pararam e falaram com mulheres que estavam à beira do rio. Lídia era uma vendedora de roupas finas. Ela ouviu as palavras de Paulo e Silas e ela recebeu a Jesus como seu Salvador. Ela e todos da sua família se converteram e foram batizados. Foi assim que o Evangelho de Cristo chegou à Europa. Aula 12. Terremoto na prisão. Paulo e Silas eles foram presos e açoitados por falarem de Jesus. E à meia-noite, quando eles oravam e cantavam a Deus, houve um terremoto. As portas se abriram, as correntes se arrebentaram e o carcereiro ficou com muito medo. Mas os prisioneiros não fugiram. Então, o carcereiro levou os dois para sua casa, cuidou deles, das feridas, que eles estavam no corpo muito machucados. E Paulo ficou vivo e Silas também. O carcereiro e sua família creram em Jesus e todos foram batizados. Aula 13. O navio encalhou. Paulo estava saindo para pregar o Evangelho. Quando ele chegou em Jerusalém, Paulo ficou preso por 2 anos em um navio. Ele foi levado com os outros presos para julgamento. E durante a viagem houve uma grande tempestade. E foram muitos dias chovendo, aquela tempestade enorme. O barco não resistiu. Ele naufragou. Então, todo mundo foi parar no meio da água. Aí sobraram pedaços de madeira, tábuas, e as pessoas se seguraram naqueles pedaços, né, que estavam boiando pela água. Todos os que estavam dentro do navio se salvaram. Aí chegaram numa ilha. Essa ilha era a ilha de Malta. E o povo que tinha lá era muito hospitaleiro. Eles receberam muito bem todos essas pessoas que saíram do navio. E na ilha, Paulo foi picado por uma cobra venenosa, mas Deus protegeu ele e nada aconteceu. Aquele veneno não atingiu Paulo. Olha que maravilha! Mas muitos doentes foram curados pelo Senhor Jesus, quando Paulo contava dos milagres, da vida de Jesus, quando Paulo testemunhava de Jesus. Deus estava com Paulo e em todas as situações da vida dele. E Ele também está conosco, está comigo, está com você. Em todas as situações, até nesse momento difícil, Ele está conosco. Ele nunca nos deixou, nunca nos desamparou, e Ele sempre está nos protegendo e nos livrando. Aula 14. Jesus está voltando. Essa é a lição que
Jesus deixou para nós. Jesus explicou para os discípulos tudo o que ia acontecer. Falou sobre a morte, que ele ia morrer, que ele ia ressuscitar, que ele ia para junto de Deus preparar um lugar que seria muito bom para todos aqueles que o receberem como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele prometeu que volta para nos buscar. E antes dele voltar, ele vai nos dar sinais. Que sinais são esses? Sinais difíceis. Guerras, terremotos, fome e muitas outras coisas más. E essas coisas, se pensarmos bem, já estão acontecendo em nossos dias. Nós devemos nos preparar para tudo isso. Como que nós nos preparamos? Nós lemos a Bíblia, orando, lendo a Bíblia, cantando, louvando o Senhor, seguindo os seus passos, ouvindo a sua voz, seguindo os seus caminhos. Está tudo na Bíblia. O que você precisar, está lá. Jesus, ele está vivo. Ele vive e reina até hoje. Nos nossos dias, ele reinará eternamente. E em breve, ele virá nos buscar. Aula 15. O começo da igreja. 3 dias depois que Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou e depois de 40 dias ele subiu ao céu. Os discípulos receberam o Espírito Santo e foram renovados. Pregaram com coragem e muitas pessoas creram. E assim começou a igreja. Os cristãos eram muito unidos, ajudavam uns aos outros e eles testemunhavam de Jesus. Mas também houve perseguições, mortes e alguns foram até presos. Eles continuaram obedecendo à ordem de Jesus. Foram fundadas então igrejas na Síria, na Macedônia, na Grécia, na Itália e na África. Jesus prometeu voltar e nós devemos continuar a boa obra. Jesus está vivo. Agora nós temos a cruzadinha, que está no final da revista. Essa cruzadinha, ela não tem essas cores coloridas que eu coloquei aqui, que é apenas uma dica, são ajuda para vocês irem observando a aula e já anotando alguma coisa, já associando a letrinha que está colorida com esses quadradinhos que estão aí na cruzadinha. Isso aí é para dar uma ajudada para vocês, tá bom? Porque também vocês terão as perguntas, né, para responder. Por exemplo, o nome da ilha onde a cobra agarrou a mão de Paulo e Deus o livrou. Qual foi a ilha? Vocês lembram? Eu lembro. Foi a ilha de Malta. Então, eu vou dar essa primeira dica aí para vocês, tá? Então, aqui, ó, na 1, que tá nessa corzinha verde, água, aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, essa corzinha verde, água aqui, ó, começa, aí vocês vão escrever aqui a palavrinha Malta. É a primeira que eu vou dar de dica para vocês, mas o restante vocês vão ter que procurar, tá bom? E vai ser muito legal achar, tá? Façam a cruzadinha e vai ser muito legal. Beijos! Depois posta lá no grupo, tá? No WhatsApp. Tchau! Essa próxima atividade é uma atividade também em família. Na última folha da revista, vocês vão ver lá uma igreja para ser montada. Então, vocês vão montar essa igrejinha, vão recortar aonde está falando para ser recortado, né? E vão poder pintar, decorar como vocês quiserem e depois fazer a colagem das partes para ficar assim, como essa casinha de lembrança, para que você recorde então como que nós começamos a história da igreja, como que começou, como que tudo começou, tá? Então hoje
nós temos aqui essa atividade e nós somos a Igreja de Jesus, tá? E eu quero que vocês façam essa atividade e mostrem pra gente lá no grupo a cruzadinha e a igrejinha montada, tá bom? Ah, crianças, olha só, acabou essa aula da Sala Esther. Nós finalizamos a revista, não é verdade? A revista já acabou, as lições já terminaram, mas nós aprendemos tudo sobre o começo da igreja. Então, eu tenho certeza que você vai se lembrar. Eu tenho certeza que você vai recordar tantas histórias legais, tantas histórias de superação, tantas histórias de confiança, fé, determinação que os personagens bíblicos nos mostraram, né? Os discípulos, os diáconos, todos aqueles que foram chamados por Jesus para poder falar da sua vida, de tudo que ele fez, de tudo que ele representou e representa para a gente. Até hoje, né, quando a gente lê a Bíblia, quando nós oramos, quando nós falamos com Jesus, quando nós falamos com Deus, nós temos hoje o Espírito Santo, que está entre nós e quer nos abençoar. E nós juntos, na sala de aula, na escola dominical, aqui nas web aulas, nós aprendemos muito, tá? Nós aprendemos juntos muito mais. Cada um conta a sua experiência, cada um conta o que já viveu, as bênçãos que Deus já deu, já ofereceu para cada um. E nós contamos com a sua participação nas aulas, nas web aulas e na igreja, quando a gente voltar, a gente conta com você também, tá? E que o Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua família, te dando muito amor, muita paz, muita saúde, que nós estamos com muita saudade e que os caminhos de vocês sejam guiados pelo Senhor Jesus, tá? Um beijão enorme, tô com muita saudade, então fiquem com Deus e até a próxima revista. Conto com vocês, hein? Beijo! Tchau! Eu vou sempre te